eu trago a esta sessão de abertura do ano judiciário a saudação de mais de 1.300.000 vozes que são os advogados e advogadas deste país. Zelamos pelas liberdades e garantias individuais, como a ampla defesa e o acesso à justiça que são primados do Estado democrático de direito. A defesa desses valores nos motiva a atuar contra os atos violentos e antidemocráticos que tentaram enfraquecer as instituições da República e a Constituição Federal. Dizemos sim às divergências e ao debate de ideias. Dizemos não à depredação, à ameaça e à tentativa de colocar fim à democracia. O Brasil conviveu em diferentes momentos com o jugo e a espada do autoritarismo. Nesses momentos que ficaram no passado, o país contou com integrantes do sistema de justiça e da sociedade civil para sustentar as esperanças da democracia. Hoje, vivemos o mais longevo período democrático da história. Portanto, a democracia persiste. Em momentos chaves, grandes nomes da advocacia e dirigentes magistrados deste tribunal desempenharam relevante papel de resistência. Devemos as garantias de direitos individuais e coletivos, em boa parte, a essas pessoas, a essas instituições civis e ao Supremo Tribunal Federal. Devemos honrar esta casa, senhoras e senhores, estando em alerta para que o Supremo Tribunal Federal possa seguir com a sua missão de ser o guardião da Constituição cidadã. A soberania do povo brasileiro manifestada por meio do voto direto, secreto, universal e periódico, não pode ser relativizada, nem tampouco tutelada. Ela é inegociável. Por muitas vezes, o Supremo Tribunal Federal foi o cenário de conquistas para o povo brasileiro. No dia 8 de janeiro, no entanto, o Supremo Tribunal Federal foi alvo de inaceitável ataque. A resposta uníssona do Judiciário, do Executivo e do Legislativo foi combater os ataques com o fortalecimento da democracia. Por ironia, é o Estado democrático de direito que hoje, ministro Lewandowski, garante o direito de ampla defesa para aqueles que o repudiaram. Cumprindo sua missão constitucional, a OAB tem acompanhado o desenrolar dos processos para cobrar a responsabilização dos culpados e também sempre o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e às prerrogativas da advocacia. Sem essas garantias, o Estado de Direito não prevalece. Não importa quem é o denunciado ou qual é a acusação, todos são iguais perante a lei e devem ter acesso ao devido processo legal. O texto que vou ler a seguir, excelentíssima ministra Rosa Weber, é assinado pela Ordem dos Advogados do Brasil e por mais de 300 outras instituições da sociedade civil brasileira. O texto tem ainda o apoio do Fórum de Governadores, que aderiu ao manifesto com o apoio de todos os seus integrantes, que aqui me foi entregue pela governadora Celina. Os signatários têm diferentes visões de mundo e de opiniões diversas, mas o nosso norte é o fortalecimento democrático. Peço licença, excelentíssimas ministras e excelentíssimos ministros, para ler o manifesto que também foi subscrito, para nossa honra, pelo relator da Constituinte e ex-presidente do Conselho Federal da OAB, Bernardo Cabral. O texto é intitulado de Manifesto em Apoio ao Estado Democrático de Direito. Dizemos nós, a sociedade civil brasileira, os representantes da sociedade civil que subscrevem o presente manifesto vêm a público reafirmar seu apoio incondicional ao Estado Democrático de Direito e à Constituição. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal tem exercido papel fundamental para a consolidação da democracia e para a efetivação dos princípios e garantias dos cidadãos brasileiros. É preciso defender e preservar o STF como instituição vital para a democracia no Brasil. As liberdades de expressão e de crítica estão entre os valores mais caros do Estado Democrático de Direito. Divergências ideológicas e de opinião
são próprias da democracia e devem ter vez no debate público, mas não se confundem com os intoleráveis ataques violentos que põem em risco a nossa própria democracia. Não há uma liberdade para cometer crimes e não é possível tolerar atos que atentem contra a democracia e a própria liberdade. Em tempos de agressões reiteradas às instituições e da tentativa sistemática de fragilizar a democracia brasileira, que se materializaram nos atos violentos de 8 de janeiro, é urgente uma união nacional, tendo como norte o fortalecimento do regime democrático, e para isso é essencial a defesa do Supremo Tribunal Federal e de suas competências constitucionais, com respeito ao devido processo legal, a ampla defesa e a presunção de inocência. É preciso rechaçar os retrocessos e os ataques contra o Estado Democrático de Direito. É chegada a hora de pacificação da sociedade e da união de todos em prol da construção de uma sociedade livre, justa, fraterna e solidária. Senhoras e senhores, a abertura do ano judiciário cumpre com o papel histórico de reforçar a prevalência do Estado Democrático de Direito. Aqui estamos, no plenário do Supremo Tribunal Federal, reconstruído e persistente, assim como a democracia do nosso país. Cabe lembrar de ensinamentos de Ulisses Guimarães sobre o que constitui uma grande nação: liberdade, soberania, justiça. As entidades que assinam o manifesto têm um compromisso fundamental com a pacificação social e com a democracia. Todos nós somos a democracia brasileira. E este é o nosso lugar na história. Viva a democracia do Brasil. Muito obrigado, um bom dia a todos.